Olá, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer à Atlética por esse convite para eu apresentar um pouco mais do que a gente chama de terceira força em psicologia, que são aquelas embasadas na filosofia da fenomenologia, tá? Eu estou falando então do que embasa as abordagens da análise, psicologia fenomenológica existencial, gestalterapia, psicologia humanista e logoterapia, né? Então, como começou essa história da fenomenologia? Eu fico contente em falar porque normalmente quando a gente vai pesquisar lá, poxa, o que é fenomenologia? Aparecem alguns termos muito avançados já, né, que é mais difícil de entender, que é a ontologia, né, uma fenomenologia hermenêutica, o seraí, o que é esse seraí, né? Então eu vou falar um pouquinho do básico disso. Começa lá com Husserl, no final do século XIX, que ele faz uma crítica à ciência cartesiana, que é o método científico que a gente tem vigente até hoje e tal. Por que essa crítica? Por vários motivos, mas o principal para a gente é que ele queria uma ciência mais rigorosa, um método mais rigoroso, tá? Que pudesse ser aplicado também às insurgentes psicologias de Wundt, mesmo a biologia, né? Por que mais rigoroso? Para não ser carregado da subjetividade do cientista. Então, o Husserl ele vê que o ser humano ele possui não uma espacialidade, ele não está num tempo e espaço, como diz a ciência, físico e cronológico. Ele está numa espacialidade e temporalidade que lhe são próprios. Por isso, a noção de cronos, que é o tempo cronológico do relógio, 1 minuto, 2 minutos, e o kairos, que às vezes uma tarde demora uma eternidade para passar, ou passa muito rápido, ou então a noção, por exemplo, de um claustrofóbico num elevador parado, que o elevador fica minúsculo, entendeu? Ou então uma barata fica gigante, você entendeu? A gente distorce o espaço-tempo e por isso é necessária uma ciência mais rigorosa, de acordo com Husserl. O que é essa ciência? O que é esse método da fenomenologia? Ele vai usar, então, uma análise sempre do que já se mostra do fenômeno. Fenômeno é o que se mostra. Do aqui e agora. Tá? Ou seja, uma suspensão fenomenológica. Por exemplo, eu quero saber o que é essa minha mão aqui. Eu tenho que, então, fazer, e isso é o que vai ser usado com os pacientes. Eu tenho que tirar todos os meus preconceitos, sabe? Ó, dá pra ver a aliança aqui, né? Poxa, sou casado, tenho que tirar isso. Eu tenho que tirar o significado de que é feito de carne, de que é minha mão, você entende? Então eu tenho que verificar a partir do que se mostra aqui e agora, né? É mais ou menos esse o exercício nas clínicas embasadas na fenomenologia. Então a gente está sempre vendo esse aqui e agora. Por que o aqui e agora? Porque não existe passado, como aconteceu, e nem existe futuro. O que existe é o significado que nós damos ao passado aqui no presente e o significado que nós damos ao futuro também. Então eu quero ser psicólogo, eu quero ser astronauta. Isso já compõe a pessoa que você é hoje. Eu entendo, eu dou significado para uma vivência de infância que eu carrego até hoje, ou então que eu carrego nesses momentos aqui que eu estou gravando um vídeo, né? Isso, então, esse passado, ele compõe a pessoa que sou eu hoje, agora, nesse momento, gravando esse vídeo para vocês, tá? Então, isso também incute no seguinte: a gente é apenas relação, não existe essa coisa para a fenomenologia de indivíduo e externo, fora. Né? A gente é sempre relação. Se você, por exemplo, não pensou na sua mãe nesses momentos que você está escutando, e agora, claro que a gente pensa, sua mãe simplesmente não existiu. Só existe aquilo que você está consciente naquele momento, ou aquilo que está significando alguma coisa, por mais que você não seja plenamente consciente daquilo, né? Então, a fenomenologia de Heidegger ele traz o conceito de ser aí. O que é esse ser aí? O ser aí nada mais é do que uma leitura do ser no mundo, que é esse ser em relação com tudo, relação com as coisas, sempre em relação, você cria você e o mundo ao mesmo tempo, né? No que é chamado de intencionalidade, você é jogado no mundo
pela uma existência, e ao mesmo tempo esse jogado no mundo é o que cria a parede à sua frente, é o que cria você conseguir visualizar esse vídeo, digamos assim. Então esse ser aí é esse ser no mundo enquanto se percebendo que existe. Nós, enquanto seres humanos, somos todos ser aí. É isso que o Heidegger toca. Porque a gente tem essa diferença. A gente tem uma noção de que a gente é finito, que a gente vai acabar, né? E ao mesmo tempo isso nos cria uma responsabilidade que eu já vou falar um pouquinho mais pra frente. Mas a gente, por estar ciente da própria existência, ciente de que, poxa, talvez eu tenha que ter um papel no mundo, tal, a gente é ser aí, por saber que existe. É o que nos diferencia de outros animais, teoricamente. Então, esse ser aí, ele incute num... O que é esse aí, né? Esse aí é o horizonte histórico em que nós estamos inseridos. Por exemplo, esse horizonte histórico varia. Não é só tempo também, pode ser uma coisa aqui em São Paulo, pode ser outra coisa no Rio de Janeiro, pode ser outra coisa nos Estados Unidos, pode ser uma coisa no bairro daqui do lado, né? Pode ser uma coisa no vizinho daqui do lado, né? Mas no geral, a gente se percebeu que a gente está inserido no horizonte histórico atualmente chamado Era da Técnica, que incita muito a produtividade, a eficiência. E daí, o que isso explica? Explica que, para a fenomenologia, a gente está sempre envolto em dois mundos. Um é o ôntico, que é as coisas que a gente faz do cotidiano, né? Sempre fazendo, sempre lá meio no piloto automático. E o outro é o ontológico, que é o que é sempre permeado por uma atmosfera, por algum humor, tá? Que a gente está envolvido. No geral, a fenomenologia tentou, como ela nasce criticando, ela tentou ancorar o ser humano. O que é comum a todo ser humano? A angústia, né? Então, a angústia é esse temor, a angústia perante a finitude, tá? E por termos a noção que temos uma finitude, isso nos traz uma responsabilidade de criar a nossa própria essência, né? Ao ser lançados no mundo como alguém que existe. Então a gente existe e a gente tem esse fardo da liberdade. Temos que criar a nossa própria essência, a gente é livre, né? E isso gera essa angústia. Esses humores, esse mundo ontológico, não ôntico, o ontológico, que é a angústia, que vai se desdobrar em outros humores, que é temor, tédio e assim vai, é aí que o ser humano, ele consegue, é só aí que ele consegue ressignificar as coisas. Você não consegue ressignificar nos seus cotidianos. Então você consegue fazer nesse ontológico, que é isso que vai te permitir sempre... Então, a angústia, o tédio, o temor, são coisas boas nesse sentido, porque é o que te permite ir adiante, sair de um sofrimento, sair de um vazio, é ressignificar as coisas, porque ele te empurra para esse vazio existencial que te obriga a ressignificar as coisas para sair desse modo como se passa o tempo, digamos assim. Né? Porque o tempo passa de maneiras diferentes, como nós vimos. Então, como que se dá a abordagem clínica dessas abordagens, né? Principalmente focado no que o paciente traz no aqui e agora daquela sessão, ou daquele momento. Tá? Não significa que a gente vai esquecer as outras sessões. Mas, se o paciente estiver sendo uma pessoa totalmente diferente do que ele estava sendo na semana passada, a gente vai interpretar à luz do que ele está trazendo agora, né? Com a lembrança nossa, como psicólogos, do que ele trouxe na semana passada e dessa mudança que ocorreu. Mas a gente está vendo o que é agora. De repente, se ele apagou totalmente da cabeça o que estava na cabeça dele na semana passada, então a gente vai analisar esse aqui e agora dele. Tá? Então, a Daseins-Análise, ela vai trabalhar mais com essas abordagens. A Daseins-Análise com as possibilidades, né? A Daseins-Análise é literalmente a análise do ser aí. A logoterapia é mais uma proposta de propósito e sentido, tá? Você é o sentido, a questão do futuro, né? Você é o que você projeta. Ela trabalha muito com o existencialismo. A psicologia humanista é mais no foco na pessoa e na capacidade dessa pessoa transcender. E a gestalterapia é a questão de completar ciclos, né?
E para essas abordagens, você precisa bastante de gostar de filosofar e gostar de atender os pacientes como se fosse a primeira vez. Dá uma certa insegurança, mas é delicioso atender nessa abordagem, eu acho, pelo menos. Obrigado.